Esse vídeo eu quero começar ele um pouco diferente do que eu costumo começar os demais vídeos, porque hoje eu estava refletindo sobre algumas coisas, eu acordei, como eu acordo cedo, né? E fiquei ali pensando, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer hoje do meu dia? Como é que vai ser minha manhã? Como é que vai ser minha tarde? Como vai ser minha noite? E eu fiquei pensando sobre os meus horários de tomar café, meus horários de almoço, lanche, né, enfim, janta e por aí vai. E eu falei assim, até que ponto a gente pode fazer as coisas da maneira que a gente quer e até que ponto a gente precisa ordenar ações na nossa vida para que a gente ganhe escala. Porque assim, por mais que não existam vidas, duas vidas, né? Uma pessoal e uma profissional, a gente ainda vive circunstâncias diferentes. E quando você começa a trabalhar com startups, quando você começa a trabalhar com negócios escaláveis, você começa a ter um entendimento diferente sobre a sua própria vida. Por que que com um produto você pode ganhar escala e na sua vida você não pode olhar dessa maneira? Por que que numa empresa você pode crescer escalável e na sua vida você não pode acelerar o processo do seu crescimento? Por que que você não pode ser impulsionada como pessoa? E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei assim, cara, o que que eu preciso fazer para começar a crescer de maneira escalável na minha vida também? Eu tenho um crescimento muito constante, muito bacana, eu acho isso muito legal, olhando para mim, olhando para minha vida. Mas quantas outras pessoas talvez também não poderiam ter isso, não poderiam passar por isso, sabe? E eu fiquei pensando muito sobre isso e eu lembrei de um talk que a gente teve com o Alfredo Soares no Founder Institute do Rio de Janeiro, a convite aí do Ricardo Mota, né, que ele foi lá, enfim, trocou uma ideia com a galera. E ele falou assim, as pessoas só começam a crescer de fato quando elas começam a automatizar processos na vida delas, quando elas começam a deixar de fazer ações operacionais dentro da vida delas. E assim como os negócios, a nossa vida também pode ser próspera, a nossa vida pode também ter um crescimento acelerado, só depende de como a gente trabalha nessas questões. E eu falei assim, cara, eu olho muito para minha mentora como uma referência e ela é uma pessoa que consegue ter muitas coisas regradas, né? E aí, assim, eu não sei se tem muito a ver com a questão do tempo dela de vida, né, da maturidade dela e tudo mais, mas ela tem um tempo para cada coisa, ela consegue fazer isso muito claro, sem desperdiçar o tempo dela com outras coisas que talvez não sejam necessárias. E eu falei assim, para que eu precise crescer e talvez para que você precise crescer, a gente precisa começar a olhar mais sistematicamente para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, para aí e reflete. O que que você está fazendo hoje que não é necessário, que você poderia automatizar e sistematizar na tua vida para que você pudesse crescer de maneira rápida e escalável de fato na sua vida?